Fala pessoal, estamos de volta aí, mais uma aula de física. Uma das melhores, né? Não tem nem o que falar, pô. Discute não, aceita. Física aí de novo. Na última aula falamos um pouco sobre cinemática, iniciamos o conteúdo de cinemática. Falamos um pouquinho de velocidade média. Não assistiu não? Volta lá, pô. Vai lá, assiste rapidão pra você ver que aula sensacional, meu irmão. Você vai sair daqui já pensando, né? Primeira opção física, não é isso? Muito bom, muito bom. Continuando nossas aulas, hoje a gente fala sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, na aula anterior a gente falou só sobre velocidade, né, aquela parada que não muda, né, aquela velocidade constante. Aqui a gente vai ter uma estrela, né, uma nova estrela, que é a nossa querida, ó o nome dela aqui, ó, aceleração. Exatamente. Aqui, ó lá, até vou botar ganhando para vocês enxergar um pouquinho melhor. Aceleração. A aceleração vai ter um grande papel aqui, certo? E o que é aceleração? Fala pra mim. Exatamente. Aceleração é a nossa mudança de velocidade. Então quer dizer que agora o nosso carro, ele tem roda e agora também ele vai ter acelerador e freio. Acredita? Volante? Não, volante ainda não. Ainda a gente só está indo numa direção só. Beleza? Mas agora a gente consegue então acelerar e frear o nosso carro. Então, isso vai... Nossa senhora, mas isso vai dar coisa pra gente, viu? Olha só, só relembrando... Vou colocar aqui um relembrando. Na última aula a gente falou sobre velocidade média, que foi o nosso ΔS sobre ΔT. O que era o ΔS? Deslocamento, nossa distância. O que é o ΔT? É o nosso tempo, tá? E a nossa velocidade média, né, obviamente. O que a gente precisa estar lembrado aqui, gente? Quilômetro por hora. Se for quilômetro por hora, a minha distância ela vai estar em quilômetros e o meu tempo vai estar em horas. Beleza? Tá aqui para você enxergar melhor. Porém, né, agora estaremos falando sobre o quê? Sobre o quê? Deixa eu até apagar aqui. Aceleração. Ó, a física é cheia de frescura, tá? Uma delas é a letra. Tá? Essa letra aqui, esse A de aceleração tem que ser minúsculo, tá? Vou colocar uma maiúscula, vai estar errado? Vai estar errado. A maiúsculo é outra coisa, amplitude, a gente vai chegar lá, hein? Mas na aceleração, esse A precisa ser minúsculo. Vai aparecer uma setinha lá em cima desse A. O que significa isso, gente? Significa que isso aqui é uma grandeza vetorial, tá? Vetores é uma ferramenta lá da matemática, se precisar a gente faz uma aula separada, tá, sobre os vetores aqui na física. Mas se tem uma setinha em cima, o que significa? Que isso aqui vai ter uma direção, sentido e uma intensidade. Coisa que a gente já tá sabendo, né? Já tá sabendo. Então, a nossa aceleração vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Parecido, né? Com a de velocidade média, quase a mesma coisa, tá? Então, o que vai mudar aqui, gente? Normalmente, a aceleração ela vai ser dada em metro por segundo ao quadrado. Vai ter quilômetro por hora aqui? Não vai ter quilômetro por hora, tá? 99% dos casos vai ser metro por segundo, tá? Então a minha velocidade metro por segundo e o meu tempo em segundos. Beleza? Essa é a nossa fórmula de aceleração, a principal, né? A básica. Vai ser cobrada essa daqui? Não vai, gente. Não vai ser cobrada essa. Tá? Não vai. Aqui a gente vai ter um pacote de fórmulas. Quando fala-se de MRU, né? MRUV, agora a gente tem um movimento uniformemente variado, a gente vai precisar lembrar de um monte de fórmula, tá? Umas três. Vamos lá que a gente vai dar conta. Olha só. A primeira é só uma manipulação dessa principal. Vou colocar aqui uma aula para você. Se você jogar para um lado, né, passa dividindo, passa multiplicando, a gente acaba chegando numa formulazinha assim, ó, V igual V0 mais A vezes T. O que significa isso aqui, gente? Esse V é a minha velocidade final, certo? Esse V0 é a minha velocidade, deixa eu escrever aqui de novo, é a minha velocidade inicial. Professor, então vão ter duas velocidades? Vão ter duas velocidades na questão. Mais uma coisinha para a gente interpretar na hora de ler essas questões. Certo? Esse A é a nossa aceleração, né? Que a gente já está habituado à aceleração. E esse T é o nosso tempo. O que a gente precisa fazer para lembrar dessa fórmula aqui?
V vezes 0 mais A vezes T. Vovô e vovó ainda trabalham. Olha lá. Vovô e vovó ainda trabalham. Beleza? Essa fórmula vai ser utilizada quando? Quando você souber as duas velocidades, tanto a final quanto a inicial. Beleza? Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre aquela fórmula do sorvete. Lembra? Vou colocar aqui em cima para a gente lembrar. Ó. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Essa chama-se equação horária dos espaços. Aqui a gente também tem as nossas distâncias, né? Final e inicial. É aquela... Sabe aquela... Quando você vai sair para algum lugar, também fala assim, você vai para onde? Você vai sair de onde? Quanto tempo você vai demorar? Então, essa fórmula aqui. Esse S aqui vai ser aonde eu vou chegar, ou seja, a minha distância final, o meu destino. Esse S0, tudo que tem essa bolinha, gente, essa bolinha aqui na física significa que é inicial, ou seja, é de onde você saiu. Ou seja, de novo, aqui onde você vai chegar e daqui é onde você saiu. Beleza? V e T, velocidade e tempo. A fórmula que a gente vai ver agora dentro do movimento uniformemente variado é bem parecida com essa. Vai ficar assim então, ó, S igual a S0, só que agora eu vou colocar uma velocidade aqui no meio. Beleza? Mais, vou colocar grande aqui para você enxergar melhor. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Essa é a nossa fórmula, essa daí que a gente vai utilizar quando a gente tiver mais a gente tiver mais de uma velocidade, certo? Se a gente tiver uma velocidade inicial, né? E uma final. Deixa eu só escrever ela aqui. Que aqui vai ficar assim. Caneta. S mais S0. V vezes T. Exatamente. Mais aceleração vezes o nosso tempo. Tá? Vou colocar aqui um delta. Deixa eu colocar aqui de novo. Acha um delta. Que significa este delta, gente? Esse delta significa que é uma variação, tá? Essa fórmula aqui vai ser amplamente utilizada. E quando que a gente vai usar ela e quando a gente vai usar a outra? Observem que a primeira fórmula eu tenho as minhas duas velocidades, certo? Final e inicial. Aqui não. Aqui a gente tem distâncias, tá? Aqui então essa segunda fórmula, essa fórmula linda daqui, essa fórmula maravilhosa, eu vou utilizar quando eu tiver as minhas duas distâncias e também tiver a nossa velocidade, beleza? E vai ter uma fórmula, gente, uma especial, uma diferenciada, que chama-se equação de Torricelli. O Torricelli, ele foi um físico assim, brilhante, que trabalhava na parte de termologia. Ele sempre escreveu na parte de termologia. Então ele veio para a parte de mecânica, só criou essa fórmula, escreveu essa fórmula e voltou lá para a termologia. Tá? Quando a gente falar sobre essa parte, né, de termo, eu vou citar o nome dele e a gente vai lembrar. Beleza? E qual que foi a fórmula que ele criou aqui, então, dentro da cinemática? A equação de Torricelli é o seguinte, ó. Velocidades. Eu tenho aqui duas velocidades, né? Essas velocidades estarão ao quadrado. E aí eu vou colocar, gente, para vocês um mais ou menos na fórmula. Parecido com aquela lá de Bhaskara, tá? Por que mais ou menos? Aqui, agora a gente tem acelerador e freio, lembra? Então, a minha aceleração, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nossa, e agora? Aceleração negativa, o que isso significa? Significa apenas que a gente está indo contrário ao nosso movimento. Nesse caso, significa que eu estou parando. Então, se você está lá de carro, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Você está lá de carro, tranquilo, e aí você avista uma faixa de pedestre. O que você vai fazer? Pô, tu vai frear, não vai? Vai frear, vai parar. Se você freia e para, então essa velocidade, essa aceleração vai ser negativa, e aí por isso na fórmula eu vou colocar para vocês, tanto positivo quanto negativo. Beleza? Então, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Beleza? Essa é a nossa equação de Torricelli. Então, vamos organizar aqui, ó. Vamos lá, colocar a grande aqui para você enxergar melhor. Quais seriam então as nossas fórmulas? A fórmula de aceleração tradicional, ΔV sobre ΔT, pouquíssimo utilizada. Então, a variação dela, que é muito mais utilizada,
velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. Vovô e vovó ainda trabalham. Depois, nós temos a nossa equação horária dos espaços, ΔS igual velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Ah, professor, vai aparecer duas vezes o tempo? Exatamente. Duas vezes aparece o tempo. E por fim, a equação de Torricelli, que é igual a velocidade final inicial quadrado, mais ou menos, duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, esse é o nosso pacote de fórmulas quando fala-se de movimento uniformemente variável, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre lançamento vertical, queda livre, e aí essas fórmulas voltam, porém com uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Mas na íntegra, essas fórmulas a gente precisa saber para conseguir resolver então os nossos exercícios. Beleza? Anotou? Tá escrevendo tudo que eu tô falando? Muito bom. Isso aí. O material vai estar aí disponível, tá? Para vocês. Então vamos falar aqui de um exemplo na prática. De novo, nosso carro. Lembra do nosso carro que a gente desenhou na última aula? Lembra, pô. Claro que você lembra, hein? A diferença aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Uma faixa de pedestre. Lindo, ó. Olha lá. Então aqui a gente tem o nosso carro. Vou desenhar o nosso carrinho. Lindo. Maravilhoso. Nosso carrinho. Nosso carrinho está se movimentando. Agora, gente. Agora. E eu vou estar numa velocidade. Vou colocar aqui uma velocidade de 70. Vai, 70 km por hora. Daí você avista ali uma faixa de pedestre. Então o que você vai fazer? Exatamente. Quando chegar bem pertinho dele, você vai parar o seu carrinho. Então a nossa velocidade no final do trajeto é 0 km por hora. Beleza? Beleza. Vamos dizer que o tempo que a gente demorou para parar no nosso carro, qual foi o tempo que a gente demorou para parar? Nós demoramos, 30 segundos? 30 segundos tá legal, hein? Demoramos 30 segundos para parar nosso carro, desde que você avistou a sua faixa de pedestres. E agora, qual que é a nossa desaceleração? Como é que a gente vai fazer para calcular isso? Então, eu tenho aqui as minhas duas velocidades e tenho também o meu tempo. Observou que a gente não deu distâncias? Muito bem. Se eu não tenho distâncias aqui, então eu vou utilizar aquela fórmula principal de velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Certo. Vamos descobrir então a nossa aceleração. Neste caso, eu estou freando, certo? Se eu estou freando, minha aceleração vai ser negativa. Tem problema? Não tem problema. E é o que precisa acontecer mesmo. Então, ao invés de colocar esse sinal de positivo, eu vou colocar um sinal de menos, tá? Um sinal negativo. Beleza? Beleza. Vamos fazer aqui então nosso exemplo. Primeiro, gente, nossas unidades de medida estão corretas? Boa. Pegou isso, né? Pegou. Exatamente. Olha só. Aqui eu tenho quilômetro por hora e aqui eu tenho segundos. Posso? Posso dividir quilômetro por hora em segundos? Muito bem. Não posso. Então, vamos lá, ó. Vamos lá na tela. O que eu vou ter que fazer aqui então, gente? Primeira coisa, você lembra como é que faz pra gente transformar? Você lembra? Lembra, pô, muito bem. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou ter que dividir para 3,6. Muito bem. Então vamos lá, vamos pegar o nosso 70, que é a nossa velocidade, e dividir para 3,6. Como é que a gente faz isso? Vamos lá? Pô, isso aí, hein? Tira a vírgula, né? Tira a vírgula e depois você coloca de novo. Então, fazer as nossas divisões, você vai ter aí 19,4 metros por segundo. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra mim. 19,4 metros por segundo. Agora sim eu posso jogar na fórmula? Agora eu posso jogar na fórmula. Então vamos lá. Qual que vai ser a minha velocidade final? Boa, 0. Por que 0, professor? A gente não vai parar o carro? Então nós estávamos vindo aqui com 70 e aí no final eu parei, coloquei 0. Então na fórmula vai ficar 0 igual. Qual que é a minha velocidade inicial? A gente estava no início. 70, né? Boa, 70. Porém, não posso usar o 70. Por que eu não posso usar o 70? Está em km por hora. Já dividimos ele aqui, 19,4.
Então 19,4 menos a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, vezes o meu tempo. Quanto tempo que é mesmo? 30 segundos. Tá aqui, 30 segundos. Beleza. Acabou a matemática. A partir de agora, acabou a física, né? A partir de agora, somente matemática. Isso aqui é a equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Isola a letra, né? Quem é a letra aqui? É o A, né? Então, todo mundo que tem A aqui vai para o outro lado. Certo? Se ele está negativo, como é que ele vai para o lado de lá? Vai positivo, hein? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Então, ficamos com 30 vezes A igual a 19,4. Quanto que vai ser? Então, está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, a minha aceleração vai ficar 19,4 dividido para 30. Quanto é que vai dar, gente? Faz aí para mim. Quanto é que dá? 19,4 dividido para 30? 0,64 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas esse número aí é normal para esse aí? Super normal. Tá? A aceleração, quando a gente faz exercícios assim do cotidiano, exercícios reais, os valores vão dar desse jeito aí mesmo. Tá? Dificilmente você vai ter um valor muito alto. Porque, imagina, a nossa gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa gravidade. Isso aqui a gente tem que saber, tá? Normalmente, as questões falam para você utilizar 10, né? Para ficar mais fácil a nossa conta. Mas se a nossa gravidade é 10, imagina, você não vai achar um exercício do cotidiano, né? Uma coisa comum, que acontece com você todos os dias, que vai passar ali de um valor, sei lá, 3. Por exemplo, normalmente não, tá? Quando você sobe no elevador, sabe quando você sobe no elevador? Você tá de boa ali e começa a subir, você sente ali um negócio esquisito na barriga. Então, um elevador, ele não passa de 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Aí você já sente um negócio esquisito, né? Imagina então se esse valor fosse um pouco mais alto. Beleza? Vamos tentar fazer umas atividades? Hoje as atividades são um pouco mais difíceis, tá? Do que as anteriores, mas vamos lá na tela. Olha lá, primeira questão. De novo, gente, lembrando que todas as nossas atividades aqui são de vestibular, são de concurso. Então, por isso que ela traz enunciados um pouco maiores, tá? Coisas maiores para a gente analisar. Mas vamos lá, primeira questão. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com, olha a palavra que ele botou aqui para vocês, ó, desaceleração constante. Acabamos de fazer, né, um exemplo de desaceleração. O que significa essa desaceleração? Que o meu coeficiente, né, vai ser negativo. Beleza? Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Vamos lá. Tá aqui então, esses são os gráficos, né, que ele pediu para a gente analisar. Vamos lá, gente. Falamos um pouco sobre algumas fórmulas, né, anteriormente. E você observou, vamos voltar lá para ver se a gente está sabido aqui das coisas. Ele falou para a gente analisar velocidade e distância, certo? Velocidade e distância. Vamos voltar aqui nas nossas formulazinhas. Cadê? Olha lá. Mais uma vez. Velocidade e distância. Qual dessas fórmulas aí, dessas 4 que a gente falou, uma dessas 4 aqui, que tem velocidade e distância? Vamos lá? Velocidade e distância? Muito bem. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli, a gente vai ter tanto as velocidades finais iniciais, que é o que a questão falou. A questão falou pra gente que o carro estava se movimentando e até parar totalmente. Então a gente tem 2 velocidades e pediu pra gente relacionar isso com a distância. Ou seja, pessoas, isso daqui é a equação do segundo grau. Você lembra das aulas de matemática? Na equação do segundo grau, como é que é a minha parábola? Muito bem. Isso aí, vamos voltar lá? Então,
Vai ser uma reta isso daqui? Não vai, gente, não vai ser reta. Reta traduz a equação do primeiro grau. Nós estamos falando de uma equação do segundo grau. E aí, então aqui, ó, reta também não vai ter. E qual que é a outra? Essa daqui também não faz nem sentido, né, gente? Essa letra I aqui não faz sentido nenhum. Vou parar aqui pra você enxergar. Essa I aqui, pelo amor de Deus, né? É como se o carro estivesse partindo do zero, mas a gente não está partindo do zero, a gente está chegando no zero. Então ficamos com a letra C e D. E aí, o que a gente vai marcar? Muito bem, vamos marcar a letra D. Por que a letra D? Porque a letra C está errada. Porque a letra D, ela tem uma desaceleração muito mais constante. Tá vendo? Que ela está um pouco mais linear, está um pouco mais parecido com o que acontece lá na equação do segundo grau. Então, ficamos com a letra D, que a desaceleração aqui é um pouco mais constante. Beleza? Tranquilo, né? Fácil demais? Olha na próxima, exercício 2. Esse daqui é pegado, hein? Vamos lá, vamos ler. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Comum, hein, gente? Comum o pessoal fazer isso, né? Infelizmente, o pessoal gosta de usar o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até parar a parada total dos carros? E aí? E agora? Questão difícil, hein? Vendo muitas coisas pra gente analisar. Então vamos lá, de novo. Eu vou separar ele em 3 partes, tá? Essa primeira parte aqui vai ser do motorista atento. E essas outras 2 partes aqui é do desatento. Do desatento, eu vou separar em 2 partes. A primeira e a segunda parte. Por que em 2 partes, professor? Porque antes dele começar a frear, ele perdeu mais 1 segundo, né? 1 segundo a mais. Ou seja, dentro de 1 segundo a gente vai percorrer uma distância, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar essa distância para depois somar com a outra distância de quando ele começou a frear, beleza? Então o motorista atento, ele já iniciou a frenagem assim que ele observou que precisava parar, certo? Que forma que a gente vai usar aqui? Tudo bem, vamos usar Torricelli. Por que Torricelli? Porque aqui a gente não tem tempo, tá? A equação de Torricelli ela é extremamente importante porque ela é a única daquelas que a gente viu, daquelas 4 fórmulas que a gente viu, ela é a única que não tem tempo. E isso é revolucionário quando trata-se de cinemática, né? Tudo está em movimento, tudo tem tempo. Então essa equação é a única que não tem tempo. Então ficamos com velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Por que, gente, que eu coloquei menos aqui na fórmula? Muito bem, porque isso aqui trata-se de uma desaceleração. Vamos botar aqui no marca-texto. Ó, desaceleração. Se é uma desaceleração, consequentemente o meu sinal precisa ser negativo. Beleza? Então, beleza. Qual foi a minha velocidade final, gente? Qual que é a velocidade final? Tudo bem, a velocidade final é 0. Por que 0? Porque a gente vai parar o carro, não vai? Exatamente, parada total dos carros. 0. Qual que é a minha velocidade inicial? Está lá o motorista atento, aciona o freio, a velocidade 14. Então, 14 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, que eu quero descobrir, vezes... Nossa, perdão. A aceleração a gente já tem, né? Quanto que é, gente, a desaceleração aqui? Muito bem, a desaceleração é 5. Vezes o deslocamento, sim, que eu quero descobrir. Beleza? Beleza, agora matemática, hein? Quanto que é 0 ao quadrado? Boa, 0. 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196. Então aqui fica 0 menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes a distância. Esse menos 10 aqui, ó, como é que ele passa para o lado de lá? Bem, passa positivo. Então eu tenho 10 vezes D igual a 196. Aqui para você enxergar melhor. Tá multiplicando, passa para lá como? Muito bem, dividindo. Então a minha distância vai ser 196 dividido para 10
Então, 19,6 metros. Isso aqui é a distância que o motorista atento vai percorrer depois que ele acionar o freio. Ou seja, mesmo ele estando atento, viu a situação, pisou no freio, ainda vai ter 19,6 metros percorridos até ele conseguir parar exatamente o carro, tá? Parar totalmente o carro. Beleza? Show. E o desatento agora, gente? Vamos lá pro desatento. Vou colocar aqui para vocês. O desatento, ele demora 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou descobrir quanto que ele andou a mais. Quantos metros ele anda a mais antes de começar a frear. Então vai ficar assim, ó. Se era um 14, né? 14 metros por segundo era o inicial. Ele demorou mais 1 segundo. Então a minha velocidade final vai ser 15. Tá? 15 metros por segundo ao quadrado. Igual a minha velocidade inicial, que era 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Neste caso, neste segundo caso, que ele ainda não começou a frear. Ele não está freando ainda. Também, ele ainda não está freando, tá? Isso aqui eu só estou tentando descobrir quanto que ele vai andar a mais até começar a frear. Beleza? Por isso que aqui apareceu um sinalzinho de mais. 2 vezes a aceleração, né, que vai ser 1, esse 1 aqui que a gente vai utilizar agora, 1 vezes o deslocamento, que é o que a gente quer descobrir. Quanto que é 15 ao quadrado, gente? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, hein? 225. Você tá bom de conta, não tá? Tá treinando a tabuada, não tá? Tá fazendo multiplicação em casa, multiplicação com vírgula. Tô de olho, hein? Tô de olho em você. 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196. Mais 2 vezes 1 que dá 2, né? 2D. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Muito bem, passa pro outro lado. Certo? Esse 96 eu vou jogar ele pra lá. Então, vou colocar aqui na tela para enxergar melhor. 225 menos 196 igual a 2 vezes o deslocamento. Quanto que é 225 menos 196? Muito bem, 29 igual a 2 vezes o deslocamento. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o meu deslocamento, 29 dividido para 2, 14,5 metros. Bom, vamos lá, gente. O que significa esse 14? Significa que esses 14 metros e meio, é o que ele vai andar mais em 1 segundo. 1 segundo que ele ficou desatento, ele vai andar mais 14,5 metros. Aí sim, agora sim, na minha segunda situação, que ele vai começar a pisar no freio. Beleza? Então vamos lá. Nossa segunda situação. Mesma fórmula, né? Mesma equação de Torricelli. Só que agora o carro vai parar. Então minha velocidade final é 0. Igual. Qual que é a minha velocidade inicial? 15 ao quadrado. Menos. Agora sim menos, tá? Menos porque agora sim a gente está freando 2 vezes a minha aceleração, né? No caso, desaceleração, que é 5, vezes a minha distância. 15 ao quadrado, acabamos de fazer, hein? 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 5, que é 10, né? Vezes D. Esse cara aqui está multiplicando, como é que ele vai para lá? Não está somando, né? Vai subtraindo. Então vai ficar 10D igual a 225. Passa dividindo. Então, 225 dividido para 10, 22,5 metros. Mas professor, e agora? O que a gente vai marcar lá? Não tem isso aí no gabarito. Ainda não. Tá? Por quê? O que está faltando aqui agora, gente? Esse 14,5 aqui foi o quanto a gente andou antes de começar a frear, certo? Certo. Esses 25 aqui, 22,5, é o quanto que a gente andou durante a frenagem. Então o que eu preciso fazer? A questão pediu pra gente falar o quanto que ele anda mais, né? Então o que a gente vai fazer? Olha só. Eu vou pegar esse 22,5 e somar com esses 14,5. Quanto que dá 22,5 mais 14,5? Nós temos um total de 37 metros. Ele pediu pra gente descobrir o quanto que é a mais. Então basta pegar esses 37 e subtrair dos 19,6 que a gente viu na primeira parte da questão. Então 37 menos 19,6, 17,4 metros é a nossa resposta. 17,4, letra E. Difícil, hein? Essa aqui foi complicada, velho. Essa aqui foi bem difícil. Mas tá lá, essa é a resolução
Lindo, né, gente? Maravilhoso. Você tá doido? A física é sem igual, pô. Isso aqui é maravilhoso. Então, o que é que eu vi aqui de aprendizado? Observa que esse motorista ficou 1 segundo a mais antes de iniciar a frenagem. E olha a quantidade de metros, né, que ele percorreu a mais por conta desse 1 segundo. Tá? Agora imagina o pessoal que fica no telefone aí, né, 1 minuto, 2. Imagina então o que acontece. Beleza? Questão 2 tá aí. Qualquer coisa volta, tá? Assiste de novo, que essa aqui realmente foi um pouco mais difícil. Vamos lá na questão 3. Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 metros... Isso aqui é importante, tá, gente? Partindo do repouso, percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos. E mantém a aceleração constante, ó, aceleração constante, durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considera as afirmações abaixo sobre esse movimento. Então ele pergunta lá, o módulo de sua velocidade média é 36 km por hora. Como é que é mesmo? A gente calcula a velocidade média? Como é que é? Fala de novo. Delta S sobre delta T. Tudo bem. Qual que é a distância que a gente percorreu aqui? Muito bom, 100 metros. Isso aqui vai ser fácil, hein? Dividido. Qual que foi o tempo que a gente percorreu? Olha lá, ó, tempo. 10 segundos. 100 dividido para 10. Ó, conta de preguiçoso, hein? Corta 0 com 0. 10 dividido para 1 dá 10. Qual que é a unidade de medida? Muito bem, metro por segundo. Metro por segundo é a unidade de medida. Tá? Por que metro por segundo, professor? Aqui está em metro. E esse aqui está em segundos. Beleza, então tá errado. Porque a questão falou aqui, ó, a velocidade média de 36. Mas 36 o quê? Quilômetro por hora. Como é que a gente transforma mesmo? Metro por segundo para quilômetro por hora? Muito bem, multiplica por 3,6. 10 vezes 3,6 dá exatamente 36 km por hora. Então, afirmação 1, verdadeira. O módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, gente? Lembra que a gente comentou agora? É possível ter 10 metros por segundo ao quadrado numa situação assim convencional? Normalmente não, hein? Vamos fazer aqui a nossa continha? Como é que a gente vai fazer então para descobrir essa nossa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? É só a gente utilizar aquela formulazinha da distância, tá? Delta S vai ser a minha velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Qual foi a distância que a gente percorreu? A distância foi 100. Qual que é a minha velocidade inicial? Dessa fórmula aqui é a velocidade inicial, tá, gente? A velocidade inicial é 0. Por que é 0? Porque ele parte do repouso. Então essa velocidade é 0, corta tudo. Mais a aceleração é o que a gente quer descobrir. A aceleração vezes o tempo, que é 10 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Muito bem. Fazendo aqui rapidinho, hein? Esse 2 aqui está dividindo. Como é que ele vai para lá? Boa. Multiplicando. 100 vezes 2, 200, igual a A vezes 10 ao quadrado, que dá 100. Esse 100 está multiplicando, não tá? Como é que ele vai para lá? Boa. Então, nossa aceleração vai ser 200 dividido para 100, 0 com 0. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, verdadeiro ou falso? A segunda afirmativa? Muito bem. Segunda afirmativa, falsa. E a terceira, o módulo de sua maior velocidade, né, instantânea é igual a 10 metros por segundo. Bom, aqui a gente usa aquela nossa terceira fórmula, né? Vovô e vovó ainda trabalham. Qual que é a minha velocidade final? Que a gente quer descobrir, velocidade final. Qual que é a velocidade inicial? 0. Por que 0? Parte do repouso. Mais a aceleração. Quanto que é a nossa aceleração? Acabamos de achar, né? A nossa aceleração é 2 vezes o tempo, que é 10. A aceleração tá aqui, tá, gente? A gente achou aqui nesse segundo item. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 dá 20 metros por segundo. Ele falou que é quanto? Nossa velocidade? Falou que é 10. Então esse item também é falso. Qual é o nosso gabarito correto, então? Apenas a primeira afirmativa é verdadeira. Beleza? Tranquilo, gente? Tá acabando já, hein? É a última, prometo. Essa vai ser um pouquinho mais fácil, hein? Depois de passar por todas essas difíceis, né? Agora a gente vem para uma fácil, né? Essa vai ser moleza. Um carro parte do repouso, ó, tá maior para vocês.
um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 km. Qual o valor da velocidade média do carro nesse trecho? E aí, pessoas? Como é que a gente vai fazer para achar essa questão aqui? Nossa senhora. Tá, ele pede a velocidade média, certo? Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza? Beleza. ΔS sobre ΔT. Só que ele não deu pra gente o tempo. Não deu tempo. Então, o que a gente vai fazer para achar esse tempo antes de colocar aqui na nossa fórmula? Vamos utilizar aquela fórmulazinha do ΔS, equação horária dos espaços, né? Eu vou apagar aqui. Como é que vai ficar então esta fórmula aqui? Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Com essa fórmula a gente acha o tempo, depois volta lá para a primeira fórmula e acaba com a nossa questão. Qual que é a distância percorrida aqui? 1 km. Posso usar quilômetro? Tem que usar metro. 1 km tem quantos metros? Tudo bem, 1000. Então 1000 igual. Qual que é a minha velocidade inicial? O carro parte do repouso. Isso aqui é bem comum, tá, gente? Vocês vão observar que vai aparecer com bastante frequência. Se meu carro parte do repouso, minha velocidade inicial é 0. 0 é tudo. A aceleração, quanto que é? A aceleração tá aqui, ó, 5. Vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir ao quadrado, dividido por 2. Faz demais, hein? Esse 2 aqui tá dividindo, tá? Como é que ele vai pra lá? Vai multiplicando, né? 1000 vezes 2 dá 2000 igual 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 tá multiplicando, vai pra lá como? Dividindo. Então, t ao quadrado é 2000 dividido para 5. 2000 dividido para 5. 2000 dividido para 5 dá 400. Como é que esse quadrado passa para lá, gente? Bem, passa em forma de raiz. Então, t é igual a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Beleza, isso tudo para a gente achar o nosso tempo. Tá lá, tempo então é 20 segundos. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha fórmula de velocidade média e substituir. Qual que foi a minha distância? 1000 dividido pelo meu tempo, que é 20. Ó, 0 com 0. Quanto que é 100 dividido para 2? Fácil demais, hein? 100 dividido para 2, 50 metros por segundo. Ou seja, letra C. Tá aí. Muito mais fácil essa, né? O que você achou? Nossa, isso aqui foi muito boa. Você tá doido. Então, gente, essa foi a nossa aula de movimento uniformemente variado. Extremamente importante, tá? Essas fórmulas vão voltar pra gente em outros conteúdos. Então, reassiste, tenta ver de novo, tenta entender qualquer coisa, deixa nos comentários, a gente vai responder, tá? Esse material vai ficar aí disponível para vocês e qualquer coisa estamos aqui. Beijos e abraços e até a próxima. Te espero lá.